Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração chama outra vez. E não há outro que mereça, e não há outro amado da minha alma, amado da minha alma. Não há outro que me satisfaça, e não há outro que mereça, não há outro amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração chama outra vez. Oh, aleluia! Glória a Deus, graça e paz. Graça e paz, povo lindo, abençoado. Graça e paz, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui para a glória do Senhor em mais uma semana, em mais uma manhã com Deus, em mais um mês. Glorificamos ao Senhor. Abril, esse é o mês de abril e esta é a primeira manhã com Deus desses devocionais que acontecem aqui às segundas-feiras pela manhã. E pela manhã nós temos graça, nós temos bondade, nós temos fidelidade, nós temos misericórdia. Como o louvor está declarando, pela manhã tu tens a minha voz, pela manhã tu és a minha força. Será que nessa manhã você já pode identificar isso no seu coração e agradecer ao Senhor? Afinal, esse é o dia que o Senhor fez, então vamos nos alegrar nesse dia, amém? Será que você pode dizer obrigado, Pai? Obrigado, amado da minha alma. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me alcançado, a tua potente mão tem me sustentado. Faça isso nessa manhã. Quem sabe você acordou no impacto, no desespero, ansiosa, ansioso, já preocupado com o que pode acontecer. Ei, para um pouquinho, respira, identifique quem está com você. Esse Deus está com você e nele você pode todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu já quero cumprimentar quem está aqui comigo. Deus abençoe, querida Yasmin. Um beijo no seu coração. Uma semana linda de vitória e cuidados de Deus para você. Nossa querida Aline Carvalho, nossa tia Aline, é assim que carinhosamente nós chamamos ela. Um beijo no seu coração. Semana de vitória para você e toda a sua família. Amamos você. Lu, querida, minha lindeza, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a família, que a semana de vocês
esteja cuidada pelo Senhor, amparada pelo Senhor e que vocês possam desfrutar de todo o cuidado de Deus. Dani, um beijo no seu coração, semana abençoada. Fran, lindeza, saudade de você, que Deus abençoe a sua vida grandemente, a sua casa, a sua família, independente de qualquer coisa, da distância, de não estarmos tão juntinhos quanto gostaríamos. Você é um presente de Deus para nós. Oramos pela sua vida e desejamos o melhor de Deus para você em todas as áreas. Amém? Fique com a gente, vai compartilhando lindezas do Pai, a nossa manhã com Deus, esse devocional que é bênção demais. Qual é o tema? Você que entrou aí, se atentou, propósito e capacitação. É isso que nós vamos descobrir dentro da palavra de Deus. Pastora, eu sei que Deus tem um propósito para minha vida. Eu sei que grandes coisas Deus tem para minha vida. Porém, como desfrutar desse propósito? Como viver esse propósito? Acho que não tenho capacidade. Acho que não tenho condições. Ei, vamos descobrir juntinhos nesta manhã, que Deus é um Deus que capacita, é um Deus que nos ajuda, nos habilita, nos ativa para vivermos o propósito que Ele nos confiou. Amém? Eu quero orar com você agora e enquanto isso eu peço a você que seja um instrumento de Deus para vidas, compartilhando essa live, clicando nesse aviãozinho, nessa setinha que está aí. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que elas venham participar conosco dessa live. Mas se não puder agora, ela vai assistir depois e vai ser ministrada pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos aí onde você está. Isso. Liga o teu pensamento ao céu, abra o teu coração e vamos juntinhas colocar na mão do Senhor essa live e o Senhor vai falar conosco. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã a tua presença, a tua graça, a tua fidelidade venha estar sobre nós, Deus, e que nós possamos aqui ter a certeza do teu amor e de tudo que o Senhor já preparou para nós aqui nesta manhã. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e falhas, por tudo aquilo que tem entristecido a Ti e ao nosso amigo Espírito Santo. Que nada nesse momento seja um impedimento para a gente viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos pela semana, pelo mês, pelo ano, pelo fôlego de vida, por tudo que o Senhor coloca diante de nós nesta manhã. Afinal, é um novo dia e nesse dia novas oportunidades estão diante de nós. E eu sei que nesta manhã o Senhor tem planos para nós entendermos o propósito e dentro desse propósito se apropriarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei que o Senhor tem capacitação, porque isso vem de Ti, não é sobre nós, é sobre o Senhor. O propósito é Teu e se é Teu, o Senhor cuida de entregar para nós aquilo que nós precisamos. Então eu peço ao Senhor, fale conosco. Ministre nos nossos corações aquilo que nós precisamos, Pai. E à medida que precisamos, possamos se levantar e se posicionar para viver o propósito do Teu coração. Eu já quero declarar na autoridade do nome de Jesus que é uma manhã de cura, que é uma manhã libertadora, que é uma manhã esclarecedora, que é uma manhã onde o Senhor vai trabalhar na mente, vai trabalhar no coração, aquilo que estava impedindo a nossa vida de fluir, de romper, para viver o propósito do Senhor, nós já declaramos por terra em nome de Jesus. Já colocamos nas suas mãos esse mês de abril,
essas manhãs que viveremos aqui com o Senhor no mês de abril. Senhor, eu estou aqui nesta segunda-feira, nas demais estarão as tuas filhas aqui, Beth, Luciana Banim, Gia Tanásio, e eu sei que o Senhor vai usá-las poderosamente, porque não é sobre nós, mas é sobre a direção que o Senhor confiou a nós e sobre aquilo que o Senhor tem compartilhado aos nossos corações. Assim eu te peço e tenho convicção daquilo que o Senhor fará nesse mês, nessas manhãs, que é uma manhã contigo, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Bem-vindo, Adrian. Que Deus abençoe. Que bom ter você aqui. Que bom. Deus abençoe a vida de todos vocês. Aline, Ezequiel, Princesa Sofia, que sejam alcançados pelo Senhor. Beth, um beijo no seu coração. Uma semana de bênçãos, cuidados do Senhor para a sua vida e a sua casa. E semana que vem é com você, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que o Espírito Santo já ministre no seu coração aquilo que Ele tem a compartilhar conosco aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra então, queridos, queridas, você amada, abençoada do Pai que está com a gente nessa manhã. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 17, nós vamos ler alguns textos aqui e eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui, amém? Gênesis capítulo 17 e nós vamos ler alguns textos, alguns versículos e a gente vai começar pelo versículo 1, tá? Já anota aí, se você tem o seu caderninho, a sua Bíblia, o seu aplicativo, você que gosta nessas manhãs marcar tudo aquilo que o Senhor traz para nós, fique à vontade. Eu quero mandar um beijo e dizer que eu tô com muitas saudades e dizer que eu estou orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua família. A nossa querida Jennifer Bruna, que eu chamo carinhosamente de Bruninha, nossa Bruninha, tem sido um instrumento de Deus para a nossa vida. Bruna, que Deus te abençoe, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus te alcance a sua casa, sua família, sua filhinha, seu filhinho, seu esposo, e que vocês desfrutem desse cuidado do Senhor para vocês. Amém? Vamos lá então, Gênesis capítulo 17 e o versículo 1. Na minha Bíblia tem um tema e esse tema é: Deus muda o nome de Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito. Guarde muito bem essa frase, essa fala que Deus tem com Abraão, essa conversa que Deus tem com Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e falou. E Deus falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosa nação. Abrão
já não será mais o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituí. Far-te-ei fécundo extraordinariamente, e te farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência. No discurso de todas as nações, farei uma aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência e as terras das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e eu serei o seu Deus. Aleluia! Tem alguém aí para glorificar ao Senhor comigo? Por essa palavra, por esse propósito que o Senhor está estabelecendo, compartilhando na vida de Abraão e, consequentemente, restabelecendo, reforçando para nós nesta manhã, renovando a nossa mente, renovando o nosso entendimento e nos fazendo entender que Ele é o mesmo Deus e que os mesmos planos Ele tem para a nossa vida nesse dia, nesta manhã. Amém? Queridos, eu louvo o nome do Senhor, porque Ele é fiel. E a sua fidelidade e a sua benignidade dura para sempre. Eu sou grata ao Senhor por essa palavra que Ele compartilha conosco aqui nesta manhã. Eu estava essa semana pedindo ao Senhor uma palavra. Eu sabia que seria um novo ciclo, sabia que estaria aqui com você nessa segunda-feira. E eu disse, Pai, precisa ter um propósito. Nunca pode ser uma segunda-feira. Precisa ter um propósito. E no sábado, pela manhã, nós estávamos na oração na nossa igreja. E houve um momento que eu me levantei. E quando eu estava caminhando, veio fortemente no meu coração essa frase: ande na minha presença e ser perfeito. Eu parei um pouquinho e recitei novamente no meu íntimo essa frase: ande na minha presença e ser perfeito. Automaticamente o Espírito Santo me trouxe à memória que essa foi a frase, foi a conversa que Deus teve com Abraão quando vai mudar o seu nome. E automaticamente o Espírito Santo ministrou ao meu coração que seria essa palavra que eu precisava compartilhar com vocês aqui nesta manhã. E eu abri a Bíblia e comecei a folhear para encontrar dentro da palavra do Senhor esse texto. E para a glória do Senhor, eu abri exatamente em Gênesis e comecei a folhear mais algumas, olhar, ler alguns textos, e quando eu me deparo exatamente nesse texto que o Senhor gostaria que nós falássemos nessa manhã, que é o capítulo 17. E o Senhor colocou no meu coração um tema: propósito e capacitação. Quando você olha para esse texto aqui, quando Deus chega para Abraão, o texto vai dizer que ele tinha atingido, alcançado a idade de 99 anos, quando lhe apareceu o Senhor. O Espírito Santo impulsionou o meu coração quando eu li aqui esse versículo primeiro. Abraão tinha 99 anos. Ele não era uma criança. Ele não era um adolescente. Ele não era um adulto qualquer. Aos nossos olhos, ele já era velho. E ele não teria condições nenhuma
nenhuma de viver o cumprimento dessa promessa que mais à frente o Senhor vai estabelecer para ele. Escute o que eu disse. Aos olhos humanos, ele não tinha condições nenhuma. Mas como Deus não trabalha na ótica humana, ele estava apresentando para Abraão, nessa idade de 99 anos, na velhice, pastora Mônica, não, na maturidade que ele havia atingido, chegado, para viver o propósito que o Senhor tinha preparado e estabelecido para a vida dele. Essa idade de 99 anos que o texto apresenta para nós é a maturidade que Abraão alcança em Deus para viver o propósito que o Senhor tinha estabelecido para a sua vida. Por isso que o Senhor ministrou ao meu coração esse tema, propósito e capacitação. Deus apresenta para nós o propósito mediante a nossa maturidade de entendimento para viver esse propósito. Porque se você não tiver uma maturidade para compreender o propósito, você não vai vivê-lo. Será simplesmente para mim e para você um propósito. Deus tem um propósito para minha vida. Quantas pessoas eu ouço dizer, quantas pessoas eu converso, com quantas pessoas eu converso, com quantas pessoas eu atendo, com quantas pessoas eu estou, e inúmeras falam a mesma coisa. Pastora, Deus tem um propósito comigo. Deus tem um propósito na minha vida. Mas elas não desenvolvem nesse propósito. Elas não crescem nesse propósito. Elas não amadurecem para viver na ótica espiritual o propósito que Deus tem para elas. Quando Deus chega para Abraão nessa maturidade dele, para apresentar o propósito extraordinário, Abraão tinha 99 anos. Abraão já tinha tido experiência com Deus, gente? Tinha. Abraão já tinha recebido a visitação da presença de Deus? Tinha. Abraão, por outras vezes, teve a convicção no seu coração de que Deus tinha algo estabelecido para a sua vida? Sim. Mas não tinha conseguido enxergar com a ótica da maturidade aquilo que Deus tinha para fazer com ele. Aquilo que Deus faria com ele. Por isso que o texto vem apresentar para mim e para você. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, quando Abraão alcançou em Deus um nível de maturidade que conseguiria compreender aquilo que Deus estava lhe apresentando, o texto vai dizer: o Senhor lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, escuta. Você cresceu, Abraão. Você amadureceu. Você já teve experiências comigo. Você sabe de inúmeros processos que você e a sua casa viveu. E em todos esses processos eu se fiz presente. Então, mais uma vez, Abraão, eu estou diante de você para me apresentar.
E eu quero refrescar a sua memória mais uma vez nessa maturidade para você viver o propósito que eu tenho para sua vida. Eu vou me apresentar. Então escuta, Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não há outro Deus além de mim. Existem deuses aí no Egito. Existem deuses se apresentando, se mostrando. Dizem que são, mas não são. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Esses, Abraão, não é o verdadeiro Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas eu tenho um pedido a fazer para você, Abraão. Para que o meu propósito se cumpra na sua vida, você precisa andar na minha presença e ser perfeito. Você está entendendo, Abraão? Ande na minha presença e seja perfeito. Pastora, é possível a gente ser perfeito? Mas e a nossa humanidade? E as nossas falhas? E os nossos medos? E os nossos bloqueios emocionais, sentimentais? Pastora, nós somos humanos. Pastora, nós estamos na terra. Não atingimos ainda o nível da perfeição, porque essa perfeição só será adquirida na eternidade, quando nós tivermos um corpo transformado. Ei, eu acredito na palavra de Deus. Eu caminho com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está apresentando para mim que é possível ser perfeito, eu quero esse caminho. Eu quero esse caminho. Deus está falando com Abraão. É possível, Abraão, você ser perfeito. É possível eu olhar para você e ver você exatamente como eu quero. De que forma? Anda na minha presença e ser perfeito. Há jeito, tem jeito, é possível sermos perfeitos aos olhos do Pai. Sim, não espere perfeição terrena, não espere perfeição humana, mas queira agradar o coração do Deus Todo-Poderoso. E Ele está dizendo: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esses dias atrás, semana passada, eu estive em um momento um tanto difícil, conflituoso, sabe? Sabe aquele momento, sabe aquele dia mau? Ele chegou para mim. Ele chegou. E nesse dia mau, tudo que eu pensava era: Mônica, tá tudo bem. Você é humana. Você é humana. Você é frágil. Tá tudo bem, não se cobre tanto. Tá tudo bem, Deus entende esse momento difícil que você tá passando. Recua um pouquinho. Pode recuar. Agora não é a pastora que Deus espera. Agora é a filha dependente. Tá tudo bem. Entra dentro do quarto, fica ali. Esse foi o sentimento que eu tive, essa foi a vontade que eu tive. E eu até planejei em fazer isso. Mas quando eu estava me organizando para fazer, o Espírito Santo disse para mim: esses são os gatilhos, minha filha,
que Satanás está lançando em mentes e corações a todo tempo. Tá tudo bem, você é humana. Tá tudo bem, Deus entende você nesse momento difícil. E o Espírito Santo disse para mim, você pode ficar dentro desse quarto pensando em tudo que está acontecendo. Mas você também pode reagir. Você pode se levantar e declarar a minha palavra. Esse é o momento que você não tem condições nenhuma de declarar a sua palavra. Mas você tem condições de declarar a palavra de Deus. Então você pode sim reagir no pior momento da sua vida. Você pode sim declarar a palavra de Deus no momento mais difícil da sua vida. Você pode sim ir para a presença de Deus, buscar a face de Deus e diante dele ser perfeito. Não é diante dos homens, é diante dele. Porque diante dele, o pior momento para você, escute isso, porque Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando comigo, eu sou a primeira terra, mas o Espírito Santo impulsiona o meu coração a sentir que Deus está falando com alguém. O pior momento para mim e para você é o melhor momento para a gente se aproximar de Deus, desse Deus que é todo poderoso e que faz um pedido para mim e para você, anda na minha presença e ser perfeito. Porque no pior momento da nossa vida, se a gente se apresentar para pessoas, a gente será imperfeito, incompreendido, não aceito, exposto. E isso vai atingir mais o nosso coração. Mas nesse momento difícil, há um caminho que nos espera, há uma presença que deseja ser acessada por mim e por você, e ela se chama presença de Deus. E na presença de Deus, os meus medos não têm lugar. Na presença de Deus, a minha inconstância não tem lugar. Na presença de Deus, o meu orgulho não tem lugar. Na presença de Deus, o meu achismo não tem lugar. Na presença de Deus, a minha humanidade não tem lugar. Tudo que tem é o quê? Uma oportunidade de ouvir Deus dizer: anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia! Ande na minha presença e ser perfeito. Propósito: anda na minha presença e seja perfeito. É possível. Deus está descortinando aqui nesta manhã toda mentira do inferno, toda mentira de Satanás que está atingindo a nossa mente, atingindo o nosso coração, fazendo a gente pensar que a gente pode andar no raso, fazendo a gente pensar que tá tudo bem ser meia boca, que tá tudo bem buscar um pouquinho, que tá tudo bem orar um pouquinho, que tá tudo bem jejuar um pouquinho, que tá tudo bem consagrar um pouquinho, porque Deus entende a nossa humanidade. Nós não somos perfeitos. Ei, em nome de Jesus, essa mentira do inferno está por terra agora. Eu não posso esperar. Eu não posso desejar e não tenho que desejar e esperar perfeição humana, aprovação das pessoas, ser perfeita, ser perfeito para as pessoas. Mas a palavra de Deus está me dizendo que eu posso ser perfeito se eu andar na presença dele. Se eu andar na presença dele, eu serei perfeita. Você será
perfeito. Pastora, que isso que você está falando? Que heresia é essa? Não. Bíblia, palavra de Deus. Ande na minha presença. É no meu caminho. É na minha verdade, o Senhor está dizendo. É no meu propósito. É possível. Então anda e seja. Porque quando as pessoas olhar para você, elas verão o meu propósito em você. E o meu propósito é perfeito. O propósito de Deus é perfeito. O propósito de Deus não tem falhas. O propósito de Deus é indestrutível. O propósito de Deus é lindo. O propósito de Deus é desejável. Aleluia! Então tem sim como eu e você sermos perfeitos. Porque a luz de Cristo estando em nós, o que vai refletir através de nós é a vida de Cristo. É a vida de um Deus que é perfeito. É a vida de um Deus que nele não há sombra e nem dúvida, não há variação. Ele não é hoje, não é amanhã, ele é para todo sempre. Ele foi ontem, ele é hoje e ele será eternamente. Tá entendendo o propósito de Deus para sua vida nessa manhã? Anda na minha presença e ser perfeito. Versículo 2. Farei uma aliança, Abraão, entre mim e entre você, e multiplicarei essa aliança extraordinariamente. Aqui entra no propósito a capacitação de quem, pastora? De um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Eu estou fazendo uma aliança com você. Então aquilo que eu tenho, Abraão, vai passar para você. Eu estarei com você. Você vai ser próspero. Você vai ser honrado. E essa aliança que eu estou fazendo com você vai alcançar a sua descendência. Vai alcançar a sua descendência. Prostrou-se Abraão, rosto em terra. E Deus lhe falou. Deus continua falando com ele. Quanto a mim, contigo, a minha aliança permanecerá, e você será pai de uma numerosa nação. Gente, a capacitação está entrando, habilidade, a formação, a forma de Deus está entrando na vida de Abraão. Deus apresenta o propósito e agora Deus apresenta a capacitação. Abraão, não é sobre mim, é sobre você. Mas para você viver aquilo que eu tenho para a sua vida, você precisa subir de nível. Você precisa deixar de ser quem é. Você não pode ir para um novo nível, Abraão. Você não pode ser capacitado para viver o que eu tenho, para que você viva nesse nível que você está. Eu preciso, Abraão, mudar você de nível. E para mudar você de nível, eu vou começar mudando o seu nome. Porque para onde você vai, para onde você está caminhando, Abrão não cabe lá. Precisa ser Abraão, pai de uma grande multidão.
pai de uma grande nação. Abrão, você descumpriu algo que eu tinha estabelecido para a sua vida. Enquanto Abrão, você descumpriu algo que eu tinha estabelecido para a sua vida. Então a gente não pode levar esse ciclo adiante. Esse ciclo precisa fechar, Abrão. Porque eu preciso formar você. Eu preciso capacitar você. Eu preciso apresentar para você, de uma vez por todas, o grande propósito, o grande projeto. E esse grande propósito, esse grande projeto, é uma pessoa madura que vai viver. Espiritualmente falando, é uma pessoa que entende os planos de paz e de amor que eu, o Senhor Deus, tenho para a sua vida. Então, para isso, vamos começar mudando o seu nome? Porque as pessoas vão olhar para você e vão entender que o nível mudou, que a ótica mudou. Abrão, versículo 5, já não será mais o seu nome, e sim Abraão. Aumentou, cresceu, multiplicou, estendeu, expansão numerosa, grandiosa nação. Tá entendendo o que Deus está fazendo? Aquilo que era pequenininho, Deus começa a mostrar a expansão. Deus começa a mostrar a expansão do tamanho do propósito. Deus começa a mostrar a expansão do tamanho do projeto. E tudo isso Ele começa a apresentar através de um nome. Ele começa a aumentar, expandir o nome de Abraão. Abrão já não será mais o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituí. Quando você era Abrão, você age por conta própria. Você vai e gera um filho fora do meu propósito, fora daquilo que eu tinha estabelecido para a sua vida. Quando você era Abrão, você vai e tenta dar uma forcinha para aquilo que eu disse que faria com você. Mas a gente precisa descortinar isso. A gente precisa trazer ordem sobre essas coisas, Abrão. Não vai ser do jeito que você pensa. Vai continuar do jeito que eu quero que continue. Então vamos fechar esse ciclo? Aconteceu. Abrão dá um jeitinho e tem um filho, com medo de que a promessa de Deus não se cumpra na vida dele. Porque a promessa foi feita. Os anos foram passando e nada acontecia. Então eu vou dar uma forcinha para Deus, para que a promessa dele se cumpra. Você e eu conhecemos a história. Nasce Ismael. Mas Ismael não estava no propósito de Deus. Então o Senhor diz, por causa de você, por causa que eu tenho um propósito na sua vida, Ismael vai ser alcançado. Mas ele não é o filho da promessa. O filho da promessa está lá na frente. O filho da promessa está na maturidade. O filho da promessa está na idade de 99 anos. Você não entendeu nada, Abraão. Você não estava maduro ainda. Você não tinha fortalecido ainda a sua mente, o seu coração em mim. Mas agora eu estou te dando uma oportunidade de viver esse propósito. E eu estou te capacitando para isso. Então anda na minha presença. Seja perfeito.
Nessa perfeição eu farei uma aliança entre você e eu. E tudo que tem em mim vai passar para você, Abraão. Eu te farei próspero. Eu te farei conhecido. Você quis um filho, mas eu vou te dar vários. O propósito que eu tenho para a sua vida não é ser pai de um Ismael. É ser pai de uma numerosa multidão. De uma numerosa nação. Nações, 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 nações. É pai de nações, Abraão. E por isso seu nome é mudado. Por isso você sobe de nível. Por isso você não fica mais naquele momento difícil que você viveu quando teve Ismael. Naqueles conflitos entre você e a sua esposa, naqueles conflitos que houve entre você e Agar. Não, você está subindo de nível. Eu te farei fécundo extraordinariamente e te farei nações. Ei, Abraão, reis se prostrarão diante de ti. Reis não se prostram diante de crianças. Reis não se prostram diante de imaturos. Reis se prostram e reconhecem pessoas maduras, ativadas para viver o propósito, que governam em favor de pessoas. Deus levanta pessoas para governar em favor de pessoas, não sobre pessoas. Tem pessoas querendo se levantar para governar sobre. E Deus está dizendo, enquanto o propósito e o desejo do seu coração for estar sobre, você ainda não atingiu o nível de maturidade que eu preciso que você alcance. Mas quando o desejo do seu coração for governar em favor de pessoas, aí você atingiu o nível de maturidade que eu quero que você alcance. Aí eu posso habilitar, capacitar você para que você viva extraordinariamente o propósito que eu tenho para você. E uma das coisas lindas que o Senhor revelou ao meu coração nesse texto, quando você entende a ordem de Deus, de andar na presença dele e ser perfeito, ele ativa você para o propósito. Ele capacita você. Mas ele não faz somente em você. Ele faz também na vida de quem está perto de você. Porque na balança de Deus precisa haver um equilíbrio. Na balança de Deus precisa ter uma ordem, uma estabilidade. Deus é um Deus de estabilidade. O propósito de Deus e a capacitação que Deus tinha na vida de Abraão não era só para ele, era para a casa dele também. Era para a esposa também. Pastora, como assim? Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, porque encontra nele uma maturidade para viver um novo nível. Mostra o propósito, habilita o propósito, fazendo uma aliança. O propósito de Deus na vida de Abraão é ativado através da aliança que Deus faz com ele. Ele passa a viver o propósito, ele passa a caminhar no propósito com o Senhor. E para ele viver isso, a capacitação de Deus vem em forma de aliança. Eu vou estar com você, eu vou te ajudar, eu vou te instruir, eu vou te auxiliar. E com isso Deus começa mudando o nome dele de Abrão para
Abraão. Mas se você for ver, Deus não muda só o nome de Abraão. Deus muda também o nome de Sarai. Porque o que Deus faz alcança a nossa casa. O que Deus faz alcança a nossa família. Visitou o Senhor a Sara. O nome dela foi trocado. Enquanto Sarai não tinha tomado posse, se apropriado da promessa que Deus havia estabelecido para a vida deles. Mas quando o Senhor troca, muda o nome de Abraão, Ele muda o nome de Sara também. Eu não posso mudar só a vida de Abraão. Eu preciso mudar, eu preciso transformar a vida de quem caminha com Abraão. Porque se eu fizer só na vida de Abraão, quem está com ele não vai entender. Quem está com ele não vai compreender. Vai ficar um nível desigual. Um vai estar maduro e o outro não. Então eu preciso fazer com ambos. Deus entra e muda o nome de Abraão e muda o nome de Sarai também para Sara. E eu quero declarar nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus, que aquilo que Deus vai fazer para você viver o propósito e a capacitação que Ele vai trazer para você viver o propósito, Ele vai começar mudando a sua vida, a sua história, o seu pensar, o seu agir, mas não somente seu, de quem está perto de você também. Então, para você que está aqui, pastora, eu sei que eu tenho um propósito de Deus para viver. Eu sei que eu tenho um caminho a trilhar com o Senhor. Mas quando eu olho a minha volta, pastora, há um desequilíbrio, há uma desordem. Os níveis não estão iguais. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã, fica tranquilo. Fica tranquila. Você só tem que confiar. E você só tem que aceitar aquilo que eu peço a você. Anda na minha presença e seja perfeito. A gente está andando ao olhar de muitas pessoas. A gente está à vista de muitas pessoas. Mas ao alcance delas não tem perfeição. Ao alcance delas não tem restauração. Ao alcance delas não tem mudança de vida, de trajetória. Mas na presença de Deus há tudo isso. A perfeição, a mudança, a restauração, a renovo, a restituição. Tudo isso tem a partir do momento que andamos com o Senhor. Escolha andar com o Senhor nessa manhã. Escolha andar com o Senhor a partir desta manhã. Porque o Senhor tem desejos inúmeros de estabelecer o propósito dele na sua vida. Mas para isso, 99 anos, nível de maturidade. Bora acordar para a vida? Bora despertar desse sonho? A realidade te espera. A realidade me espera.
Deus tem sonhos, sim, mas os dele para nós são melhores e maiores. Bora despertar do nosso sonho para viver o sonho de Deus. Bora acordar para essa realidade, que é uma realidade a partir de Cristo. Não tem realidade sem Cristo. Não tem vida sem Cristo. Não tem santidade sem Cristo. Não tem maturidade sem Cristo. Não tem presença sem Cristo. Tem qualquer outra coisa, menos Cristo. Ande na minha presença e ser perfeito. Para Deus chegar para Abraão, gente, e fazer esse pedido, é porque Abraão não estava andando no caminho que Deus gostaria que ele andasse. Mas como Deus é um Deus de oportunidades, ele chega para Abraão e fala: anda na minha presença. Não é nesse caminho que você está. Não é nesse caminho que você está, Abraão. É na minha presença. É na minha presença que você vai andar e ser perfeito. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E que você guarde no seu coração. E não espere para amanhã, depois de amanhã. Não espere mudar algumas coisas para aplicar essa palavra que veio para nós nessa manhã. Comece agora. Deus é um Deus de já. Agora. É agora. Dobre os joelhos onde você está. Fala com Deus aonde você está. Fala com Ele. Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui para andar na sua presença e ser perfeito. O que você precisa está em Deus. O que você necessita está em Deus. E esse Deus não é filho do homem para mentir e nem se arrepender. Ele é Deus. E como ele se apresentou a Abraão, o Deus Todo-Poderoso, ele está se apresentando. Ele está dizendo: eu sou assim. Então anda na minha presença e seja perfeito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi a nossa manhã com Deus, dessa segunda-feira, dia 3 de abril. O mês está apenas iniciando. Temos aí um mês repleto de convicção e confiança de que grandes coisas o Senhor vai fazer. Que Deus te abençoe infinitamente mais. E que você possa descansar nessa promessa. Que você possa viver esse propósito sem medo. Sem medo. Tendo certeza de que a capacitação que você precisa virá do Senhor. Não é sobre você, é sobre Deus. E Ele já tem tudo planejado para estabelecer sobre a minha vida e a sua vida. Vamos orar agora? Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por esse momento que nós passamos com o Senhor agora. Ah, que manhã contigo. Ah, que manhã contigo. O Senhor sempre me surpreendendo. O Senhor sempre nos surpreendendo. Já é bom ler a tua palavra e saber que o Senhor está falando conosco.
Mas é melhor ainda reler e saber que o Senhor continua falando conosco. Continua ministrando em mentes, em corações, em vidas aqui. De que a direção, a bússola para as nossas vidas é a Tua palavra. Ela tem orientação, ela tem afirmação, ela tem convicção. Tudo isso nós encontramos na Sua palavra. Nos ajuda a trilhar esse caminho, o caminho da Sua presença, para que na Sua presença sejamos perfeitos para o Senhor. E que o mundo veja em nós essa perfeição, porque verá o Senhor. Não verá Mônica, não verá Aline, não verá Dani, não verá Beth, não verá Fátima, não verá Andréia, verá o Senhor. Verá o Senhor. E tudo o que importa é que o Senhor seja visto através de nós. É que o Senhor seja visto em nós. Então, em nome de Jesus, faz, Pai, faz-nos entender que a ordem do Senhor para nós nesta manhã é essa: ande na minha presença e ser perfeito. Assim, viveremos o propósito e receberemos do Senhor a capacitação para desenvolvermos o propósito que o Senhor tem a cada um de nós. Eu abençoo essas vidas que estão comigo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre lares, famílias, relacionamentos. Eu declaro que o Senhor vai mostrar para eles a manifestação da Tua glória e da Tua presença, mediante a tudo que o Senhor falou conosco aqui nesta manhã. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que é uma manhã de cura, é uma manhã de renovo, é uma manhã de libertação, é uma manhã de restauração. Em qualquer área da sua vida, seja tocada, impactada pelo Senhor agora, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele tem planos para nós de paz e de amor, e esses planos nos levarão a prosperar. Em nome de Jesus, esta é a minha oração, e com o coração grato por aquilo que o Senhor fez e por aquilo que Ele ainda fará em vidas que terão a oportunidade de assistir essa live. Eu já declaro que o Senhor fez grandes coisas em nós, para a glória do Seu nome. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Que seja assim. Uma semana de bênção, cuidado do Senhor. Que você viva esse propósito e essa capacitação, em nome de Jesus. Não sai daqui sem antes compartilhar não, tá? Manda esse aviãozinho aí, grupo da família, nas redes sociais. Em nome de Jesus, você vai viver o que o Senhor tem para a sua vida. Amo vocês, sirvo vocês em Cristo Jesus. Lindezas do Pai que estão comigo aqui nessa manhã. Aline, lindeza, minha tia Aline, te amo, que Deus abençoe você. Lubanin, que Deus abençoe a sua vida, ama a sua vida, a sua casa, que esse mês seja um mês de cuidado do Senhor sobre vocês, que Deus use vocês grandemente aqui nesse mês, nas próximas segundas-feiras. Continua com a gente, povo lindo e abençoado, porque Deus tem falado nessas segundas de uma forma extraordinária. Segunda-feira que vem é a nossa querida Beth, nossa lindeza. Tenho certeza que Deus já tem uma palavra direcionada ao coração dela. Consequentemente, na outra segunda-feira, nossa querida Lubanin. E finalizando esse mês de abril, a nossa querida Gi Atanásio. Deus já tem
um mês repleto. Repleto. A mesa tá posta. Senta nessa mesa. Come. Sacia a sua fome. Porque a palavra de Deus está sendo compartilhada conosco. Amém? Beijo. Luke Livati, minha amiga linda que amo demais. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Semana abençoada. Vânia, claro, que Deus te abençoe. Que bom ter você aqui com a gente. Meu esposo lindo entrou aqui. Que Deus abençoe você, meu amor, e a nossa casa. Fátima, que Deus abençoe você. Fran Mendes, lindeza, Deus te abençoe. Força, força, Deus é com você. Deus vai te capacitar dia após dia para você viver o propósito. Todas as mulheres juntos em Cristo, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Todas que passaram aqui, Dani, beijo no coração. Maiara Vaz, beijo no coração. Vocês são top, amo vocês demais. Yasmin, que Deus abençoe todas vocês. Eu vou ficando por aqui, gente. Luciana Leme, beijo no coração. Tenham todos uma semana abençoada, um mês abençoado. E que os planos e propósitos do Senhor se estabeleçam na vida de cada um de vocês. Até a próxima semana, em mais uma manhã com Deus. Amo e sirvo vocês. Beijo. Deus abençoe.